O nosso texto base de hoje está no capítulo 14 de João, versículos 7 ao 12. Vamos lê-lo. João 14, capítulo 14, versos 7 ao 12. Vamos lá, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos concordam que essa frase é um ensino, é uma revelação? Jesus está se dando a conhecer, ensinando alguma coisa da sua natureza, do seu ministério, da sua ação como Salvador. E aí, ele faz uma observação no versículo 7, quando fala assim: se vós me tivesseis conhecido, se vocês me conhecessem, se vocês tivessem me reconhecido, conheceríeis também o meu Pai. Espera aí, mas eles não andaram com Jesus, eles não estavam andando com Jesus já há um bom par de anos? Sim ou não? E como é que não conheciam Jesus? Se eles vissem Jesus na rua, eles não o reconheceriam? Sim ou não? Com certeza sim. Então como é que Jesus fala, se vocês me tivessem conhecido? Jesus está querendo dizer alguma coisa, há algo implícito aqui, sim ou não? Há algo anormal. Se vocês tivessem sabido, compreendido de fato quem eu sou, vocês teriam visto que eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim. Vocês têm me visto, vocês saberiam que estariam vendo o Pai. Há alguns segmentos religiosos que negam a divindade de Jesus Cristo, que dizem que Jesus não era ou não é Deus, não passava de um personagem humano, um profeta. Existem certas declarações que Jesus fazia a respeito de si mesmo, que inclusive o levou a morrer à cruz. Um dia ele falou assim com os perseguidores dele: e por causa que eu faço isso, por causa das obras, vocês querem me matar. Aí eles falam assim: não, você é digno de morte, porque você se diz ser igual a Deus, se faz como Ele, quer ser um Deus. Então Jesus afirmou categoricamente a sua natureza divina. Amém, queridos? Entenda isso. Você vai ouvir isso por aí em algum dia. Você que está começando a servir o Senhor agora, ou já serve há algum tempo, você vai ouvir alguém algum dia dizendo que Jesus não era Deus. Se Jesus não era Deus, por que ele foi morrer por isso? Se disseram, você vai morrer por isso, porque você se faz igual a Deus, você diz que é como Ele, se faz como um Deus, e por isso ele morreu. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam o Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que é a pessoa não compreender, né? Estou te falando que se você tivesse me conhecido, você conheceria, teria visto o Pai. E aí você me diz de novo: mostra-nos o Pai. Qual era a resposta que Jesus iria dar para ele, obviamente, em seguida? Filipe, eu estou aqui na tua frente há tanto tempo, há tanto tempo estou convosco, que você não me tem conhecido. Isso era o Pai falando. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu sei que quando a maioria, 99% dos cristãos leem as obras por causa das mesmas obras, logo pensam nos milagres. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quando foi que Deus, o Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, caminhou na terra, abrindo o olho de cego e curando coxo? Quando? Nunca. Então não é dessas obras que Jesus está falando.
não dos milagres operados aqui. Ele está falando de outro tipo de coisa. Ele está falando da salvação. Ele está falando da presença dele em todos, da revelação das coisas eternas. E ele está falando, obviamente, de coisas aqui que Jesus podia fazer e fez, como nós lemos no primeiro capítulo de João. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz assim: ele estava no princípio com Deus, por meio dele tudo o que foi feito se fez, as mesmas obras. Eu estava lá, a criação, eu também estava lá, eu também sou o Criador. Em Hebreus está escrito que pelo poder da sua palavra, céus e terras foram criados. Mais que isso, eu diminui um pouco. Diz que os universos foram criados pelo poder da palavra. Nesse capítulo de João que eu lembrei aqui, o primeiro capítulo, está escrito assim, no original grego, o Logos. Essa tradução nossa que fala o verbo, no grego é o Logos, que seria mais propriamente traduzido por palavra. É a palavra falada, é o poder da palavra, o Logos de Deus. Jesus é o Logos de Deus. João afirma isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele é Criador. E por isso Hebreus diz que pelo poder da sua palavra, pelo poder do verbo, pelo poder de Jesus, os universos foram criados. Amém? Os irmãos acham que eu estou exagerando, estou forçando a minha exegese aqui? Tão claro isso, não, amados? Então crede pelo menos por causa das mesmas obras. Ele diz: graças damos ao Senhor. No momento em que eu comecei a orar, falar com o Senhor, e essas coisas foram entrando na minha mente e coração, eu senti uma alegria tão grande, tão profunda, e eu comecei a dar graças. Eu disse: eu te dou graças, Senhor, pela revelação de si mesmo que o Senhor fez ao mundo, enviando o teu Espírito. Quando o Espírito de Deus veio, trouxe essa compreensão. Observem que até então, embora Jesus tinha caminhado com eles 3 anos, porque o versículo 14 aqui já está bem próximo da partida dele, já tinha caminhado com eles 3 anos e eles não o conheciam. Jesus disse coisas assim: o que vos falo, vocês não entendem agora, compreenderão depois. Entendem? Porque Jesus sabia que o Espírito ainda não havia sido dado. O Espírito ainda estava em Jesus fazendo o ministério. Acho interessante aquela parte que é falar assim: não, eu tenho que ir porque eu indo eu envio ele, e aí ele vai estar em vós, e ele vai vos fazer lembrar, ele vai vos fazer saber tudo o que vos tenho falado. Aí vocês vão compreender. Amém, queridos? Isso chama-se revelação. Havia um tempo da revelação e ainda não era agora. Eles ainda não sabiam. Então, o Espírito de Deus foi dado. Nós lemos no começo a profecia de Joel, dizendo que no final dos tempos o Senhor, haveria o dia que o Senhor enviaria o seu Espírito. E durante muito tempo a Igreja de Cristo tem limitado a maravilhosa revelação, a ação do Espírito Santo, a dons espirituais, a revelação de coisas ocultas. O ser humano sempre achou, o ser humano sempre teve vontade de olhar através da parede, o ser humano sempre teve vontade de voar por força própria, o ser humano sempre teve vontade de ter força ilimitada, o ser humano sempre quis ser
ele tem em si esse desejo de ter alguma representação de divindade nele. O ser humano tem isso. E quando ele entendeu que o Espírito Santo estava vindo, nós temos essa facilidade de logo imaginar que o Espírito Santo veio nos capacitar para nos dar poder, para nós sermos algum tipo de realizadores de coisas miraculosas. Nós não entendemos que esse poder, que está no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, e vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Amém. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Olha que interessante. O que é testemunhar? É falar de algo que eu sei. O que é testemunhar? É atestar algo que eu sei ser verdade. O poder que o Espírito Santo deu à igreja e dá à igreja é o poder de anunciar a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo pela fé. O poder desta palavra é tremendo, quebra grilhões. O poder da palavra de Deus arranca pecadores das correntes do mal que o arrastam para o inferno. O poder da revelação, o Espírito Santo veio nos revelar Deus, e Ele se revelou a nós, o povo escolhido dEle. Por seu Espírito Santo o Senhor nos alcançou. Ele tornou possível para nossa mente obter revelação de Deus. Enquanto eu orava, o Senhor me fez entender, o Senhor cochichava o meu coração, não o meu ouvido, eu não vi nada aqui não, mas uma consciência entrou na minha cabeça, sem eu saber de onde, que se o Senhor, Deus, que vive, preste atenção nisso, Deus é Espírito, todas as nossas faculdades de percepção são físicas. Jamais conseguiríamos ver Deus, jamais conseguiríamos saber que existe, que Deus é um ser real, jamais saberíamos quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele faz, como Ele é, jamais compreenderíamos Deus. Nós não conseguiríamos imaginar um ser assim. Existem seres imaginários, existem personagens do imaginário humano, criado pelos poetas, pelos dramaturgos, pelos escritores, em seus romances. Existe, por exemplo, a criação do Papai Noel, que todo mundo sabe que não existe. É um personagem que existe no imaginário, mas não tem qualquer influência na vida de ninguém. Deus não é imaginado. Existem pessoas que duvidam da existência de Deus. Eu já contei para vocês de um homem que era ateu, filósofo, e que já tinha, e era metido a saber de tudo, achava que era o homem mais sábio que existia na época dele, e gostava muito, e tinha fama de namorar qualquer mulher que ele quisesse. Aí um dia ele viu passando uma crente, e ele falou: engraçado, nunca consegui conquistar uma crente, vou ganhar essa crente aí, para mim. E abordou a crente, que educadamente disse: sim, podemos conversar. E ele foi até a casa dela. Ele perguntou: eu posso conversar com você? Ele falou: pode. Então vamos onde nós vamos? Ele falou: não, na minha casa. Convidou ele para ir na casa dela. Ele foi. E aí ele convidou ela para sair com ele. Ela falou: não vou dizer para você que não, mas eu só vou pensar nisso
se você for comigo à minha igreja. Ele falou: olha para mim aí, ganhei. Vou na igreja, o que que tem? Vou lá, vou ridicularizar aquele povo tudo lá, aqueles bobalhões que não sabem nada. Sou professor de filosofia, leciono na faculdade, conheço tudo sobre religião, já estudei as religiões todas. E ele foi achando que iria argumentar com ela depois do culto as afirmações do pastor, ia desbancar todas as afirmativas do pastor. Quando ele entrou na igreja, ficou lá ao lado da moça e da mãe dela. Elas nem observaram o que estava acontecendo com ele. Ele disse que de repente uma vontade de chorar medonha começou a invadir o coração dele. Ele começou a sentir uma vergonha enorme só de existir. E de um determinado momento para frente, ele passou a ter a certeza de uma presença naquele lugar que ele não podia ver, mas ele sentia. Aquele Deus entrou dentro dele. E à medida que o pastor ia pregando, ele ia se sentindo esmagado numa moinha. Antes dele terminar o culto, a mensagem, antes dele fazer o apelo, aquele homem estava de joelhos, esfregando a cara no chão, debulhado em lágrimas, e disse para ela: por favor, me leve à frente, porque eu quero receber esse Deus que eu disse que não existia. Deus não é imaginação, Ele entra em nosso coração pela revelação do Espírito Santo. Anos de banco de faculdade, anos e montanhas de livros não nos farão conhecer Deus. Nós não teríamos a menor condição de conhecer a Deus se não partisse do coração dele, do desejo dele de se fazer conhecido a nós. Ele se revelou a nós. Esta é a obra gloriosa do Espírito Santo de Deus. Ele veio mostrar a Deus para nós. Ele estava em Cristo. Por isso Jesus falou: não estou entendendo, você ainda não viu. É que o Espírito ainda não estava atuando no coração do homem. Damos graças pelo Espírito Santo que inspirou quem escreveu a Escritura, que foi ditada pelo mesmo Espírito que nos faz compreender o que está escrito, e através dela nós alcançamos compreensão da pessoa eterna do Criador. Obrigado, Espírito de Deus, por trazer ao nosso entendimento, pela fé, as coisas que são incompreensíveis para a mente humana, por nos possibilitar traduzir para a linguagem humana verdades ocultas e incompreensíveis para a mente natural. Você não vai conseguir explicar Deus. Tem um louvor assim, né? Ninguém explica Deus. Você nunca vai conseguir entender Deus, quanto mais explicar. Uma coisa que todos nós precisamos saber é que a revelação que temos de Deus é apenas um pálido retrato da sua glória real. Amém, queridos? É aquilo que nós suportamos, é aquilo que a mente humana consegue captar, só. E glória a Deus, por isso que é o suficiente para nos fazer apaixonar por Ele e o amar e viver para Ele. É a revelação que suportamos. Essas verdades ocultas, coisas que o homem jamais, ele poderia até pensar, imaginar, mas jamais acreditar que fossem verdade. Graças damos ao Senhor por Jesus Cristo, Ele mesmo, revelação da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele estava lá no princípio, eu já comentei sobre isso, antes de todas as coisas serem criadas. Uma coisa que, deixa eu ampliar um pouco o significado da palavra, Ele estava no princípio com Deus. A gente logo pensa que Ele estava no jardim do Éden, criando Adão, criando os seres vivos e criando as coisas, não é? Ele estava no princípio. Vai saber o que é que o Espírito chama de princípio? Amém? Entendeu isso? Ele estava no princípio com Deus. O glorioso Logos de Deus que
se sujeitou a entrar no plano da existência, no plano físico, no plano natural, deixou a sua dimensão espiritual para adentrar a dimensão terrena, material, física. E ele fez isso, se manifestou em figura humana para manifestar a glória do Pai a nós. Porque a figura do homem, o ser humano, é só carne, é natureza. E às vezes, quando ele consegue um pouquinho mais de dinheiro do que o outro, ele acha que é rei sobre o outro, ele acha que é dono da vida do outro. Se ele consegue uns admiradores, uns seguidores, e ele já coloca em si mesmo um apelido de rei, de imperador, como os homens gostam disso. Um jogador de futebol há poucos anos atrás ganhou esse apelido, imperador. Ele gostou tanto da coisa que a partir dali, todas as vezes que ele se referia a si mesmo, ele não citava o seu nome, ele falava o imperador. Imperador de que império? Imperador de um império fictício, imaginário, fugaz, que não levou a lugar nenhum. Eu quero falar agora uma coisa mais profunda e um pouco difícil de compreender, mas eu peço aos irmãos que mantenham sua mente aberta. Sabe como é que você aprende? Mantendo a mente aberta. Porque se eu for passar, se qualquer pessoa for ensinar, instruir, e a pessoa já se colocar na defensiva, e toda frase falada, antes que haja uma conclusão para ela, uma explicação para ela, a pessoa já repelir essa frase, já rejeitar essa frase, ele não conseguirá acompanhar a conclusão e não vai conseguir encampar, dominar tudo que é passado. Aquilo que nós resistimos não entra em nós. Então eu te peço, mantenha a mente aberta. Ao final, quando te passar a ideia toda, você rejeita se quiser. Amém? O Senhor, na sua infinita onipotência, só Ele que podia se esvaziar de si mesmo. Você imaginou um negócio desse? Eu não consigo ser maior do que sou, eu não consigo crescer e ser mais poderoso do que sou. Por exemplo, conforme eu disse antes, minhas faculdades de operação estão no nível da carne, né? Os meus 5 sentidos e por aí vai. Eu não consigo fazer mais que isso. Eu consigo carregar no máximo aí uns 100 quilos. Eu não consigo carregar 500 quilos. Eu vou carregar 500 quilos, não posso. Mas tem uma coisa que também eu não posso, é ser menor do que sou. Eu posso me transformar numa formiga? Eu posso me transformar num verme, daqueles que não se consegue ver? Não. Pois o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, e para isso gasta poder. Ele usou sua onipotência, ele se esvaziou da sua divindade, abandonou a sua divindade e entra no plano físico e adentra um corpo humano. Imaginem o que foi necessário para conter a glória do Logos Criador naquele mero corpo humano. Mas ele fez isso, ele suportou tudo isso para estar conosco, para vir revelar a Deus ao mundo. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu propósito santo em nos alcançar, em conceder o privilégio de sermos participantes da sua obra. Nós cremos que o Senhor tem um propósito santo, magnífico e eterno para nós, os regenerados. Alguma vez você já se perguntou por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o mundo? Eu conheço gente bem próxima de mim que vê uma grande confusão nesse negócio da criação. Criou, deu errado, pecou, agora tem que socorrer, tem que mandar Jesus, e o homem peca, tem que correr atrás, tem que criar a igreja, tem que pregar e tem que ensinar,
e tem que proibir, e peca e castiga, e tem o medo da condenação eterna. Parece que deu errado. E aqui vai o que é novo. A criação do mundo material, dos universos materiais físicos, não é a obra final de Deus. Pense nisso. Se nós pudéssemos imaginar um ser todo-poderoso, ele vai e cria seres falíveis, e porque alguma coisa não deu certo, parece que ele não pôde prever que algo não daria errado, que algo daria errado, e aí ele teve que criar a morte, porque a morte é o castigo do pecado. Teve que criar essa coisa terrível que é a morte, que nos fere profundamente, que nos assusta constantemente, que nos enche de cuidados. Obviamente, primeiro ele cria vida. Parece que Deus então perdeu o controle e está tentando remediar as coisas, para no final o quê? Nos levar para a eternidade, para estar com Ele lá. Como disse certa vez uma discípula que a Emília orientava: ah, não, tem hora que me dá uma canseira. Fica imaginando eu lá sentado debaixo daquelas árvores lá, com uma harpa na mão, a eternidade, tocando, cantando. Ah, não, vou cansar. Achamos mesmo que a eternidade, o local destinado aos salvos na eternidade, é mesmo o lugar onde vamos chegar, sentar e folgar? Chegar, sentar e não tem mais nada? Eu, falível homem que sou, se fosse Deus, se eu o fosse, com o poder, com poder absoluto, com vida eterna absoluta, eu ia restringir todos os meus planos, os meus projetos a um planeta criado, e que um dia vai se encerrar, e eu vou pegar aqueles que se salvaram na bacia das almas e vou trazer para ficar aqui comigo. Ó, escapou por pouco, hein? Aí a gente, ó, nossa, escapei, ia para o inferno, ia para a eternidade sem Deus, e agora escapei, estou aqui. Isso não é tudo, queridos. É simples imaginar. O Senhor tem um maravilhoso e eterno propósito não revelado. Ele continuará sendo Deus por toda a eternidade. Ele continuará sendo presenteador, conforme diz lá em Hebreus. Lá não fala que ele é galardoador, doador de presentes, de boas dádivas. Tiago não falou que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes? Após o juízo final, ele vai se sentar no trono e vai parar, e vai aposentar? Você consegue começar a imaginar o que ele tem para nós? O que será essa eternidade com um Deus criador? Com um Deus cujo poder de criação não há limites? Há um propósito inimaginável, inalcançável. Poucas coisas na Bíblia nos escapam essa compreensão da eternidade, onde Ele reinará eternamente. Quando Jesus fala: Senhor, Pai, eu te glorifiquei quando estava aqui na terra, me glorifica agora com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes de tudo. O que é glória, queridos? Glória é o refulgir do poder, da majestade. A glória é a expressão da majestade santa, divina. Quem é que contemplava a glória antes? Para que glória servia se era só Deus e Jesus? Havia algo e haverá algo. Salvação não é só livrar o seu pé do fogo do inferno, não, querido. Tem gente que pensa assim: não, eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno, e limita
limita a revelação a isso. Céu e inferno é mais do que um lugar para estar. O que eu quero dizer para você é que salvação é mais do que um lugar para estar. Quando alguém se refere a céu, paraíso, isso leva a nossa mente a ficar presa à ideia de um lugar gostoso, onde não tem que trabalhar, onde não tem dor, onde não tem cansaço, ninguém vai sentir saudade, um lugar que vai ser gostoso de estar, ninguém vai envelhecer. Mas a salvação não diz respeito a um lugar, diz respeito a uma condição. Salvação é muito mais do que simplesmente escapar do inferno, queridos. Ele escolheu você pessoalmente, Ele criou você com um propósito, e eu tenho tanta certeza que o propósito dele na sua vida e na minha vai continuar depois que tudo isso aqui acabar, porque Ele nos fez eternos. Se fosse só para desfrutarmos de vida boa, nós teríamos uma existência finita, mas Ele nos fez eternos para desfrutarmos a glória permanente com Ele na eternidade. São coisas gloriosas. A glória do Senhor revelada a nós, uma vez compreendida, quando o ser humano capta isso. Quem já tentou olhar uma imagem 3D? Se você souber olhar, você vai ver uma coisa aí que não se vê à primeira vista. Há pouco tempo no shopping, se não me engano, não sei se foi aqui em Belo Horizonte, tinha um painel que era para as pessoas testarem a visão 3D e chegar e ficava olhando para aquilo. A revelação é a mesma coisa. Você está no mesmo lugar, você ouve a mesma pregação, você lê o mesmo livro, você tem as mesmas conversas, mas se a sua alma, o seu espírito não captar a revelação do Espírito de Deus, você não entenderá Deus, e você não compreenderá Deus, e você não terá revelação no seu coração. Por isso eu aconselho você a todas as vezes que se aproximar de Deus, aproximar de Jesus, tenha a mesma intenção que Filipe teve. Embora tenha sido repreendido pela infantilidade da pergunta, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Peça a Deus: Deus, eu estou correndo risco, o mundo me atrai, os prazeres da terra me atraem, eu quero fazer coisas nessa terra, é bom, o pecado me atrai porque me dá prazer. Quem é que bebe caipirinha, geladinha, que chega no boteco e fala assim: põe uma daquela ruimzinha aí? Como é que ele fala? Põe uma da boa, porque gosta, queima, mas aquilo desce com prazer. E todos os outros tipos de pecados ligados à natureza humana, ligados à sensualidade, que o mundo atual parece que vive para isso, para dar vazão à sensualidade. Quem vai dizer que é ruim, que a carne não gosta? Então imagina um ser humano dizendo: Senhor, há tantas coisas nesse mundo, inclusive alguns dizem isso, né? Falam mal de Deus assim, que Deus criou todas essas coisas como se fosse uma mãe cruel que criou uma bacia de torta de maçã, um pudim de leite e morango e um punhado de doce, e colocou assim em cima da mesa e falou assim: filhos, venham cá, cheirem, vejam que gostoso. Não está bonito? Tá, pois é, quem botar a mão aí vai apanhar, quem comer apanha. Dizem que Deus fez a mesma coisa, colocou um punhado de coisa aprazível, atraente no mundo e disse: não toquem. O que as pessoas não entendem é que Deus tem um plano ainda melhor, Deus tem um plano maior. Agora só compreende isso a quem Deus se revela, e por isso precisamos pedir: Senhor, te reveles a mim. Não quero passar batido, não quero passar diante do painel 3D e não ver a imagem. Não quero olhar para a palavra e não compreender a revelação. Não quero estar no nível que Filipe estava naquele dia. Não quero estar no nível que Tomé estava, quando Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Que nós possamos ter a visão espiritual, ouvidos espirituais para ouvir a revelação do Espírito Santo de Deus a nós. Que nós possamos saber de fato o que é que Ele tem para nós. Quando nós entendemos Deus, nós logo somos levados a querer servi-lo, a viver para Ele. Esta é outra coisa que as pessoas lá de fora não entendem, e eles pensam: como é que pode? Você é um cara jovem, você é uma moça jovem, bonita, podia aproveitar a vida e fazer tantas coisas agradáveis, e você prefere estar dentro de uma igreja onde te proíbem tudo. Só que essa pessoa não entende que os olhos desta pessoa que prefere estar com Deus o faz porque está vendo algo que os olhos humanos normais não podem ver.
está compreendendo algo que não se compreende naturalmente. Quando esta revelação vem a nós, nós queremos servi-lo, somos atropelados por um amor inexplicável por Deus e queremos viver para Ele e nos dedicar para Ele. Um senso de missão, de obrigação toma conta de nós e nós queremos servi-lo e fazer a sua obra. Mas não é uma obrigação imposta do tipo, se você não fizer, você vai ser castigado. É uma obrigação que nós mesmos nos impomos e de bom grado aceitamos por amá-lo. Aleluia, isso é revelação. A submissão a Ele não é imposta, ela não é como se fosse um preço, ó, faz isso que eu te dou aquilo. Meu neto mais novo está naquela fasezinha da malcriação. Quando ele fica bravo, ele xinga o pai de bobão e a mãe de bobona. E por mais que a gente ensine, não adianta. Aí outro dia eu dei um presente para ele, uma coisa que ele iria gostar muito, eu sabia que iria gostar muito, e chamei-o para conversar e gravamos para servir de documento para jogar na cara dele depois. Ele tem 4 anos e meio. Um poder de argumentação que você não acredita. Parece um advogadozinho. Se você, vovô comprou um presente, você quer? Cadê? Eu falei, não. Conversa primeiro comigo. Se você ganhar esse presente, você vai ser um garoto bonzinho? Vou. Você não vai mais bater no seu irmão? Não. Você não vai mais xingar o papai e a mamãe? Não. E a vovó entrou. Se você fizer isso, o papai e a mamãe vai chamar o vovô e a vovó e vão tomar de você o seu presente. Ele falou, tá bem, eu vou ficar bonzinho. Entreguei o presente para ele. Isso tem 4 dias, ele está bonzinho até hoje. Não sei se ele vai conseguir levar isso muito longe. Nossa história com Deus é diferente, querido. Agora você vai entender por que a salvação tinha que ser pela graça. Você vai entender por que a salvação tem que ser pela graça. Quando o Espírito Santo de Deus se revela a nós e nós entendemos toda a carga de revelação, de informação espiritual, Ele entra em nós. Nós somos regenerados, somos feitos novas criaturas, ganhamos a salvação, ela é de graça, não fazemos nada para recebê-la. Portanto, nunca poderemos dizer para Deus, eu tenho direito. Nunca poderemos dizer, é justo que eu seja salvo porque eu fiz alguma coisa. A salvação é pela graça somente. Não há nada que nós possamos fazer para Deus. Uma vez salvos, nós agora já temos a revelação completa. Não há nada, escute isso, não há nada que esse Deus eterno, que subsiste numa dimensão diferente da nossa, numa dimensão espiritual. Não há nada que seres aqui, nesse plano de existência, possam fazer para dar a Ele alguma coisa. Não há nada que possamos fazer para acrescentar a Ele alguma coisa. Não há nada que o ser criado possa dar ao Criador que vá lhe acrescentar ou lhe produzir satisfação ou prazer ou fazê-lo crescer em alguma coisa. Não há nada em nós para Deus se interessar por nós. No entanto, Ele tem um propósito para nós e nos alcançou e enviou o seu Filho para cumprir esse propósito. É por isso que se fala que Jesus revelou a glória de Deus, mostrou o amor de Deus, a capacidade amorosa de Deus em salvar a quem Ele não precisava. Portanto, nenhuma obrigação nos é imposta para alcançar favor de Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para fazer Deus nos amar mais. Guarde essa frase, ela é ontológica e você deve guardá-la para o resto da sua vida. Ela diz respeito à sua vida, ao fato de você ser pessoa, e no nosso caso, pessoa salva. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. O amor dele é perfeito e Ele vai sempre nos amar da mesma forma. Ele não ama ninguém mais que o outro. Não há nada que possamos fazer para surpreendê-lo, para fazer com que ele diga, olha que gracinha, olha o que meu filho fez. Não há nada. Portanto, se não há nada que possamos fazer para acrescentar, nossa submissão a Ele, o nosso serviço a Ele, nosso servir a Ele não vale nada, não tem preço, não tem valor, não é um negócio. Mas o fazemos porque somos compungidos a tal, somos levados a tal. Não porque Ele fala, te dou uma ordem, muda a sua vontade, faça. Não, é porque quando o Espírito de Deus nos revela a grandeza de Deus e do seu amor,
Nosso coração, diz a Bíblia, que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos arranca das nossas bases, o amor de Deus nos arranca dos nossos alicerces, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos faz amá-lo. Quando nós olhamos sua grandeza e a sua gloriosa majestade, nós entendemos que só existe uma coisa que podemos fazer, que é servi-lo. Isso é revelação. O Senhor determinou que haveria um dia em que nós faríamos parte do seu grande e glorioso propósito. Nós somos chamados para servir em uma obra que será eterna. Muita gente pensa que a obra de Deus é a igreja local onde ele serve. Muita gente pensa que a obra de Deus é só a obra missionária para onde ele manda oferta. A obra de Deus diz respeito a todos os universos existentes, possíveis e impossíveis, e os que vão existir ainda. E o Senhor nos chamou para fazer parte do seu séquito real, fazer parte da sua corte real. Quando o Senhor nos chama para fazer parte da sua corte real, é para reinar com Ele. Por isso está escrito lá em Apocalipse, que Ele separou para si homens de toda tribo, nação e língua, e os fez reis e sacerdotes. Ele nos chamou para reinar com Ele, amados. A obra do Senhor é gloriosa, e nós fazemos isso não para ganhar nada, porque Ele já nos deu. Ele nos deu a salvação e falou assim: ó, você já está salvo, não há nada que você possa fazer para acrescentar a sua salvação. Portanto, o nosso serviço ao Senhor, nossa submissão a Ele, não é para ganhar nada. Fazemos isso porque Ele se revelou a nós, e esta revelação nos conquistou e nos fez saber que estar com Deus é a melhor coisa que existe neste mundo e no além. Obrigado, Espírito Santo. Foi nessa hora que eu falava com Deus que me veio a passagem bíblica de Jesus dizendo: quando Ele vier, eu vou enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele vos fará, Ele estará convosco e em vós, e Ele vai orientar vocês, Ele vai consolar vocês, Ele vai andar com vocês. O Espírito vai revelar o Pai, Ele vai revelar coisas misteriosas para vocês. Nessa hora eu disse: obrigado, Espírito Santo. Que ministério glorioso para nós, né? Que ministério abençoador, que revelação do verdadeiro amor. Obrigado, Senhor, por termos sido agraciados com essa revelação de Ti mesmo. Ainda que o máximo que alcancemos seja o tal pálido retrato que eu falei, mas que glória a Deus é suficiente para a salvação. Obrigado por sermos alvos deste amor eterno e grandioso. Tem um livro que chama Deus é Tremendo. Nele o autor diz assim, que o gostoso da eternidade, escute isso, quando eu falo que a revelação que temos de Deus, a condição que temos de compreender Deus agora é uma: nem quando estivermos na eternidade o conheceremos na totalidade. Mas esse autor desse livro diz que pela eternidade afora, cada vez que nós olharmos para o Senhor, um pouco mais da sua revelação, da sua natureza divina será conhecida por nós, e nós diremos aleluia. E vira de novo e a gente olha para ele, aleluia. É por isso que quando você vê a visão lá de Isaías, e os anjos estavam diante do Senhor, cantavam louvores e diziam sem parar: aleluias, aleluias. Nem os anjos na eternidade conseguem parar de falar aleluia, porque cada vez que se mira o Senhor, você conhece um pouco mais da sua infindável glória e majestade. Inescrutável, impossível. Sabe o que inescrutável significa? Impossível de examinar a fundo. Você nunca chegará a fundo de conhecer totalmente a Deus, nem na eternidade. E é isso que Ele tem para nós, para que nós passemos a eternidade conhecendo Deus, e seja lá o que Deus for fazer, Ele nos quer com Ele. Amém? Amém? Deve ser coisa boa, né? Porque Deus não faz coisa ruim. Conclusão: o que pensar nestas coisas produz em nós. O que falar sobre isso? Você veio na igreja hoje, você parou aqui, me ouviu falar, tá bom, pastor, é interessante ouvir isso, mas daí? O que isso me acrescenta? Deveria produzir em nós um imenso desejo de nos preparar para estar com Ele. Porque se sabemos que serão coisas grandiosas,
são coisas estupendas. Isso deveria criar em mim um senso de curiosidade, um desejo de querer estar logo com Ele, que me faria abandonar todo e qualquer projeto dessa terra, pelo menos colocar tudo em segundo plano. É interessante, queridos, e não me entendam errado, por favor, é interessante como nós damos valor às coisas terrenas. Quando nasce uma criança, quando nasce um cachorrinho, nós estamos tão empolgados pela vida. Quando nasce uma plantinha, a gente fala: estou tão feliz, nasceu minha flor, nasceu aquela menina, aquela criança, parabéns pelo nascimento. Nós damos tanto valor a essas coisas, à vida na terra, coisa que vai um dia virar pó. E existem coisas eternas que deveriam ser mais amadas, porque são eternas, não passarão, não findarão, precisam ser tratadas com cuidado, porque do nosso destino, o nosso destino eterno depende destas coisas, de como tratamos as coisas eternas. O que você está dizendo, pastor? Que eu não devo ligar para os meus filhos, que eu não devo ser alegre com os meus filhos? Não me entenda errado, tudo isso são dádivas que Deus deu para fazer a nossa vida ser melhor aqui na terra. O amor Ele nos deu, Ele nos presenteou com a capacidade de amar, para nós olharmos para uma coisa e vermos ternura naquilo, e nos apaixonarmos, nos encantarmos, e assim termos sensações boas na vida. Mas elas não devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Entendeu agora porque a idolatria é pecado? Porque idolatrar é colocar qualquer coisa como mais importante que o amor que dedicamos a Deus. Uma vez eu preguei aqui e falei sobre a idolatria dos evangélicos. Evangélico gosta de chutar a canela de católico, de falar de imagem. Quando fala de idolatria, já pula logo para a imagem. Idolatria é qualquer coisa, e os evangélicos costumam ser mais idólatras que os católicos, porque muitas vezes eles se restringem nas imagens de personagens os quais veneram. Mas muitos crentes veneram seu carro, sua casa, sua mulher, seu marido, seu filho, seu amigo, seu sapato, sua coleção de sapatos, seu dinheiro, sua profissão, sua honra, sua fama, seu bom nome. Você quer ver um crente ficar macho da vida, se for homem, né? Uma mulher ficar bicanca da vida. Crente é se você tocar na honra dele ou dela. Engraçado que teve um camarada, nem cristão ele era, Bruce Lee, um mestre chinês de artes marciais, muito famoso. Ele disse certa vez: é você que se tortura com as difamações e com o que falam mal de você. A pessoa errou e você deixa aquilo te atingir e acabar com a sua vida. Você sofre porque você fica dando valor demasiado àquilo. Ignore, seja quem você era antes de ouvir aquilo. O que nós precisamos neste mundo é parar de dar valor a coisas terrenas, a fama, a honra, a bom nome, ao que temos, ao que não temos. O ser humano usa Deus, quer usar a igreja, quer usar Deus, as orações, para alcançar as coisas. E a oração dos crentes, isso é idolatria ou não é? É: Deus, abre a porta do emprego. Deus, me dá fulano para casar. Deus, cura isso, me dá mais anos de vida. Deus, me dá. Quando nossa oração deveria: Senhor, aumenta a minha percepção da tua glória. Senhor, revela-te a mim a cada dia. Senhor, arranca de mim a paixão pelo pecado. Senhor, arranca de mim a facilidade de pecar. Senhor, faz-me menos ciumento, faz-me menos iracundo, menos bravo, menos nervoso, menos sensível. Deus, tira de mim as coisas que me fazem pecar, me faz aproximar mais do Senhor. Aumenta a minha compreensão das tuas coisas. Senhor, tira as minhas fraquezas. Estas são as orações de quem coloca Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas a gente não vai orar pela casa, não vai orar pelos queridos? A Bíblia diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, por que nós não acreditamos nessa promessa de Jesus? Escuta o que eu vou falar. Está sendo gravado, está gravando. Isso vai parar lá no YouTube. Provavelmente alguém em algum lugar por aí distante daqui vai ouvir eu falar. Diferente do que muita gente ensina por aí sobre oração, eu vou te dizer: você não precisa pedir nada para si mesmo, se você dedicou o seu coração a Deus. Se o teu coração é dele, Deus sabe que o teu dinheiro é dele, que o teu tempo é dele, que o teu carro será dele, que suas escolhas serão para honrar a ele. Então ele não vai ter nenhum limite
de te encher de dinheiro, de te dar o que você precisa, ou não. Se estiver dentro do propósito dele, você só precisa pedir ao Senhor aquilo que Davi orou pedindo: Senhor, não tira de mim a alegria da salvação, não tira de mim o teu Espírito Santo, faz-me caminhar, trilhar nesse caminho, porque, queridos, conforme eu disse, isso não é um jogo, não é um jogo religioso, eu faço se quero. Eu não tenho muita convicção disso aí. Esta é a palavra de Deus. Jesus disse, eu li, se não for por mim, ninguém chegará a Deus. O único que revelou Deus nesse mundo, o Criador, foi Jesus. Se não for por Ele, você não vai entrar no céu, você não vai ter vida eterna, você não vai nascer de novo, você não vai ser filho de Deus. Não fique adiando isso. Se você está tendo problema na sua vida espiritual, conserta logo sua vida com Deus, se dobra diante dEle, abre portas para que essa revelação tome conta de você, que você entenda o Senhor, que você se apaixone por Ele, e que você tenha seu nome escrito no livro da vida, e que você comece a desfrutar da vida com Deus. Se atire, se lance nesse mar de amor chamado Jesus Cristo e viva para Ele. Faça sua oração hoje de confissão. Vou fazer uma oração aqui. Se você nunca orou antes, confessando Jesus como teu Senhor, se você por algum momento tropeçou na sua caminhada com Ele e quer renovar o seu pacto com Ele hoje, você vai orar também comigo. E se você já fez essa oração, fazer de novo não tem problema, porque cada dia que nós dedicamos nossa vida ao Senhor é uma parte mais da nossa vida que estamos dedicando a Ele, amém? Os irmãos gostariam de orar comigo? Curve sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi que fora do Senhor não há possibilidade de salvação, não há possibilidade de eu conhecer Deus, de eu ter revelação de Deus, de eu obter conhecimento da pessoa de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero receber as revelações do Espírito Santo, eu quero compreender as coisas eternas que os meus olhos carnais, a minha mente natural não consegue captar. Sei que só pelo Espírito de Deus alcançarei tal entendimento. Por isso hoje, aqui e agora, faço uma aliança com o Senhor de receber a Jesus Cristo, revelação do próprio Deus, como meu Senhor, como meu dono, como meu Salvador, para amá-lo, servi-lo, me dedicar a Ele de todo o meu coração, agora e para sempre. Amém.